ele prega, ele fala a Timóteo, o destaque que nós vamos fazer essa noite, vai ser no verso 2, 4:2. Pregue a mensagem. Vou ler em outra versão para a versão que estava lendo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Vou ler em outra versão. Sempre que eu estou fazendo um estudo, eu gosto de comparar as versões. E essa versão aqui, eu trouxe ela hoje porque ela me trouxe uma ideia assim, que a gente conseguiu melhor compreender o assunto. E diz assim: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. O que Paulo orienta a Timóteo nas suas cartas, basicamente está dividido em 3 pilares. Primeiro, orientar Timóteo com a estrutura da igreja, do seu dever como pastor. Segundo, instruir Timóteo contra os falsos mestres, aquilo que ia ser desafio para ele. E terceiro, que é talvez o mais importante, ele repete isso com frequência, era ele pregar a palavra, pregar a Escritura Sagrada. Vimos na quarta-feira passada que a Escritura Sagrada, toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando a gente fala a palavra, é a palavra de Deus. Então Paulo instrui, tem muito cuidado em orientar Timóteo para ele pregar a palavra com zelo. A gente falou sobre zelo também um tempo atrás, com carinho, dedicar o seu tempo maior à palavra. Vamos ver isso lá no verso 1 Timóteo 4:13. Até minha chegada, dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. 3 pilares que Paulo pede para Timóteo. Até a chegada de Paulo naquele local, dedique-se o quê? A leitura bíblica, a leitura das Escrituras. É extremamente importante o cristão ler a palavra do Senhor, ler a palavra de Deus. A maioria das pregações aqui, os pastores, o pastor Edson, fala que a palavra de Deus é o alimento cristão. Sem a palavra, fica impossível o cristão estar forte, bem alimentado. O segundo pilar, dedicar a leitura do público, pregar a palavra a outra pessoa, seja em casa, seja numa escola, você lê a palavra quando a pessoa está junto, fazendo um discipulado. Então era outra orientação para Timóteo. E exortar e ensinar a palavra de Deus. Então, nós vimos ali, nesse versículo, 3 funções que Paulo pede a Timóteo para ele usar a palavra: dedicar a leitura, o público, exortar e ensinar. Então, daí você vê a importância da palavra para Paulo e para Timóteo. E agora ele fala aqui no verso 2, repetindo novamente: pregue a palavra, esteja preparado. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, nesse resumo todo da carta que fizemos, a gente está fechando agora 3 pilares, vamos botar assim, para um cristão, para crescimento na palavra, como pregador da palavra. Todo cristão é um missionário, seja onde ele estiver, na sua casa, no trabalho, ele deve ser um missionário. 3, para você ser um pilar, 3 aspectos para você se esforçar e trabalhar, que você está pregando a palavra. Às vezes mesmo sem falar, mas com a sua atitude, seu gesto, você consiga fazer isso. Primeiro, seja um imitador de Cristo, como Paulo fala. Seja meu imitador, como eu
sou de Cristo. Então, o primeiro pilar é que a gente, nós devemos ser imitador de Cristo, olhar para Cristo, olhar para Ele. O que Jesus fez? O que Jesus pregou? O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? Então, Ele deve ser o nosso foco. Segundo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Não é impossível a gente pregar o Evangelho sem amor ao nosso próximo, sem amor a Deus e sem amor ao nosso próximo. Hoje, discutindo esse assunto, né, no nosso tempo atual, qual seria a maneira mais certa de pregar? Qual seria Nós temos, os anos vão se passando, o mundo vai mudando, se atualizando, e hoje, qual seria a pregação que chegasse mais fácil no ouvido da pessoa, que a pessoa visse Cristo? E Paulo responde isso lá em 1 Coríntios 13. Como não sobrar mais nada, o último é o quê? O amor. Então o amor, hoje, nós temos que pregar ao nosso próximo o amor. Às vezes a gente vai fazer um evangelismo, já aconteceu comigo, a gente foi visitar umas casas aqui em Barra Nova, e uma das casas, uma casa, na verdade, e chegando ali, a pessoa, não, é da igreja, a pessoa, não quero receber não. A gente fica, né, leva uma pancada, né? Aí uma pessoa vai, não, você for fazer, me ensinando, né, como se for fazer, lá você tem que falar da palavra de Deus. Então, a gente vai na rua, e às vezes a pessoa não quer ouvir, como aconteceu. A gente foi na madrugada sem fome, a gente viu várias coisas, várias situações ali, e teve uma pessoa que chegou até comigo, né, e fui falar da palavra, e ele começou a querer me agredir, vou botar assim, verbalmente, falando da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra. Então tem situações que não adianta nem a gente falar, a gente tem que demonstrar. Como? O amor. Um cristão que não demonstra amor, ele não mostra Cristo. Se um cristão não tiver amor, ele não tem Cristo. Ele não consegue, ele está escuro, ele não é luz. Todo cristão tem que ser imitador de Cristo e tem que amar o seu próximo. Você vai ser repreendido, você vai ser, enfim, insultado, mas nós temos que reagir diferente, como Paulo falou a Timóteo aqui, no verso 5. Você, porém, seja diferente, Timóteo. Ele repreende Timóteo em diversos textos aqui, mas você, Timóteo, seja assim. Você, Timóteo, seja assim. Nós temos que ser assim. Sermos imitadores de Cristo e temos amor. O ódio, nunca cheio de ódio. Nós temos que ser diferentes. Como? Qual é a ferramenta que nós podemos ganhar vidas para Cristo, trazidas para Cristo? Amor. Não tem outra solução. Eu penso muito, né? Às vezes minha esposa está falando que eu falo demais agora. A gente foi caminhar e eu pensando nisso. Como pregar o Evangelho nesse mundo atual? Está difícil, não está fácil. Como pregar? A gente foi discutindo esse assunto. Discutir, irmão, não é brigar não, tá? Discutir é trocar ideia, trocar informação. Discutir filosofia, enfim, tem essas questões assim. E pensamentos. Uma pessoa vai defender uma tese, você defender outra, e você vai pensando. E a gente perguntando: como pregar o Evangelho no mundo atual? E a única resposta que vem para mim, chega para mim, é essa: com amor, com carinho, sem ódio. Se você tiver, eu já passei por essa experiência. Se a pessoa que é cristã não tem amor, a gente não consegue ver Cristo nela. Pode fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, acabou. 1 Coríntios, vamos ver esse texto. 1 Coríntios 13, o último versículo, fala sobre isso. Verso 13. Assim permanecem as
Agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior delas, porém, é o amor. Sem amor não tem nada. Não tem nada. Na semana retrasada, eu falei aqui que estou tentando evangelizar sobre minha família, não falei quem era. Depois minha esposa chamou, a gente está falando de discutir, né, um assunto, discutir ideias. Ela falou, vou pensar que lá em casa, uma coisa assim. Mas não é, né, irmãos? É meu irmão, a gente está tentando pregar a palavra do irmão. O irmão não é convertido. E contar uma experiência aqui, para a glória de Deus, tá, irmãos? A gente vem lendo a palavra com ele, vem orando, e eu feliz. Vem lendo, vem orando, estou botando o botão dele para ler a palavra, orar, que ele não fazia. E no final, né, eu dou um abraço nele. Qual das três que ficou na cabeça dele? O que chamou a atenção dele? Um abraço. Ele falou para mim, não, foi minha esposa. Estou gostando que meu irmão está lá, a gente está lendo a Bíblia, está orando. Acho que eu mais gosto. Um abraço. O amor. O cristão que não tem amor pelo seu próximo não é luz do próximo. Não consegue pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho no mundo atual? Imitando a Cristo. Amando o seu próximo.